Bom, vou falar aqui um pouquinho de alguns fatores importantes, tá? Quando eu imprimo deformação plástica no metal, tá? Eu aumento a quantidade de discordâncias, vocês aprenderam lá em Ciência dos Materiais, os defeitos na microestrutura, né? No retículo cristalino dos metais, eu aumento a quantidade de discordâncias, tá? E eu acabo aumentando também, eu diminuo a ductilidade do material, significa o quê? Eu consigo, depois que eu já imprimi uma deformação plástica, eu consigo imprimir menos deformação plástica. Então, pelo aumento na quantidade de defeitos na estrutura lá, eu também acabo baixando bastante a ductilidade do material, tá? E também, além disso, eu aumento a tensão, eu aumento a resistência mecânica, ou a tensão a qual eu preciso fazer para sair da parte elástica e para a parte plástica do meu metal. Por quê? Eu acabo deformando os grãos, produzindo uma quantidade muito grande de discordâncias e isso acaba fazendo com que eu não consiga imprimir mais deformação no meu material, tá bom? Então aqui os grãos, normalmente os grãos de um material conformado, ele tem esse caráter aqui de ficar deformado, tá? Então a gente tem aqui uma temperatura, conforme a gente sobe a temperatura do meu material, a gente pode ter a recuperação de algumas propriedades. Então o que acontece? A gente tem três temperaturas principais, tá? A primeira temperatura, que é uma temperatura de recuperação, que é até 0,3 vezes a temperatura de fusão do meu metal na escala absoluta, né, em Kelvin. Então a gente pega a temperatura de fusão e multiplica por 0,3 ali, né, até 30% da temperatura de fusão do meu metal, eu vou ter a zona onde ele vai sofrer recuperação, tá? Entre 30% e 50% o meu material vai sofrer recristalização. O que é cada uma dessas partes, né? A recuperação, eu tenho um alívio de tensões, tá? Que eu vou diminuir a quantidade de discordância, então eu vou ter um alívio de tensões internas do metal, não vou observar essas tensões internas sendo baixadas, eu tenho um ganho, pequeno ganho de ductilidade e perco pouca resistência mecânica, tá? E dureza também, tá? Nessa até 0,3 a temperatura de fusão, tá? E para os metais que precisam de propriedades elétricas, de condutividade elétrica, tem um profundo ganho de condutividade elétrica, tá? Já na temperatura entre 0,3 e 0,5 a temperatura de fusão em escala absoluta, né, em Kelvin, eu tenho a recristalização, que eu tenho a reformação, né, uma nova formação de grãos, tá? Então os meus grãos acabam se formando novamente. Quanto maior a temperatura, melhor vai ser a formação dos grãos, e eu tenho uma recuperação, eu tenho um abaixamento final nas tensões residuais, tá? E eu tenho um início de formatação de grãos e posteriormente esses grãos começam a crescer, né? E eu tenho uma recuperação bastante grande da ductilidade, tá? Então normalmente os processos quando a gente precisa fazer mais de um passo de conformação mecânica, existe sempre ou se a aplicação do meu metal demanda, eu sempre demanda alguma dessas variáveis, como alta ductilidade ou baixa dureza do meu metal, ou o metal tenha poucas tensões residuais, né? Eu tenho que fazer um tratamento para recristalizar e obter essa maior ductilidade e essa menor dureza e menor resistência mecânica. Dependendo do material eu preciso disso, dependendo eu não preciso, aí eu trabalho com material encruado mesmo, tá? É típico o caso dos pregos, né? Os pregos normalmente eles estão nesse estágio aqui, muito mais do que nesse aqui, né? Mas se eu tenho alguma chapa que eu vá fazer uma dobra, por exemplo, eu não posso estar com ela toda dura sem admitir nenhuma tensão extra, porque quando eu for dobrar ela vai quebrar, né? Então ela não vai suportar mais deformação, né? Então eu preciso fazer uma etapa de um tratamento térmico de recristalização para recriar o grão, recuperar a minha ductilidade, tá? Aqui ele usa o termo dutilidade. Não acho esse termo muito bonito, assim, acho que eu como metalúrgico aprendi como ductilidade, mas se vocês quiserem usar dutilidade também pode usar, tá?
e aí a gente aumenta a ductilidade e diminui a dureza, a resistência mecânica, né, ou resistência elástica lá, né, a tensão, onde eu começo a fazer deformação plástica e acaba aumentando o tamanho do grão, que para algumas aplicações é indesejável. Tá? Depois, a partir da temperatura de 0,5 até a temperatura de fusão, o que vai acontecer é o crescimento do grão. Como eu já disse para vocês, para muitas aplicações, a maior parte delas, a gente não quer grãos muito grandes. Tá? Então, o ideal é só ir até a temperatura de recristalização para reformar os nossos grãos e recuperar algumas propriedades como ductilidade e baixar a dureza, talvez para um eventual nova etapa de conformação, tá bom? Então vamos adiante. Então vamos para mais 3 slides aqui bem carregados de teoria, né? Bastante coisa escrita aqui, que eu tenho coisas aqui que eu tenho que falar que eu tenho receio de esquecer, então eu resolvi escrever aqui no slide, tá? Eu não gosto, não sou muito adepto desses slides com muita informação escrita, mas às vezes eles são necessários até para eu não esquecer nada, eu não ficar falando tudo numa ordem lógica, para que vocês não tenham dificuldade depois com alguma matéria, eu embaralhar os materiais e vocês acabaram não tendo dificuldade para entender, tá? Então eu vou seguir aqui uma lógica, abrindo de repente, eventualmente, alguns parênteses aqui durante a minha leitura, para que vocês entendam melhor. Tá? Para a maioria dos metais e ligas, a deformação plástica à temperatura ambiente causa deformação permanente dos grãos e contornos de grãos, em um aumento geral na resistência mecânica e um decréscimo na ductilidade. Tá? Isso já havia falado para vocês, né? Então a gente acaba deformando os nossos grãos, né? Conforme a gente imprime deformação plástica, tá? E a gente aumenta a resistência mecânica, então a gente aumenta o limite de elasticidade, né? Aumenta a tensão necessária para sair da parte elástica e entrar na parte plástica, né? Não necessariamente significa que ele tem eu consigo ter uma maior elongação na parte plástica, só significa que eu preciso de uma tensão maior para tirar, então eu preciso de uma tensão maior para começar a deformar plasticamente esse meu material, tá? E eu acabo tendo um decréscimo na ductilidade, então significa que eu consigo imprimir menos deformação, então eu preciso de uma tensão maior para imprimir menos deformação, no fim das contas eu consigo elongar menos o meu material antes dele quebrar, tá? Essas mudanças no comportamento e característica mecânica do metal recebem o nome de encruamento, tá? Então esse fenômeno de tu aumentar a dureza do teu material e acabar diminuindo a ductilidade dele e aumentando a resistência mecânica, eu chamo isso de encruamento. E ele é ocasionado pela interação das discordâncias entre elas mesmas, tá? E com outras barreiras, tais como os contornos de grão. Tá? Então, a interação entre as discordâncias e os contornos de grão, tá? Acaba causando esse encruamento, que diminui ou mesmo restringe o seu movimento através da rede cristalina. Então, quando eu acabo imprimindo deformação plástica, eu causo uma movimentação de discordâncias, tá? Mas quando ela chega na contorno de grão, eu dificulto que elas passem, né? que elas se movimentem. Eventualmente eu posso inclusive restringir esse movimento de discordâncias, e assim eu acabo aumentando a resistência mecânica e diminuindo a ductilidade. Tá? A deformação plástica ela produz um aumento no número de discordâncias, as quais, em virtude da sua interação, resultam num elevado estado de tensão interna na rede cristalina. Então, eu aumento o número de discordâncias e acabo aumentando a tensão interna na rede, nos cristais do metal, tá? Nos grãos do metal. Tá? A estrutura característica do estado encruado, examinado no microscópio eletrônico, apresenta dentro de cada grão regiões pobres em discordância. Então, dentro do grão tem umas regiões mais pobres em discordâncias,
e outras com a quantidade cercadas por um emaranhado altamente denso de discordância nos planos de deslizamento. Então, existem planos específicos por onde ocorre a deformação do metal, e nesses planos aí eu vou ter um aumento enorme na quantidade de discordância. Então, tem planos dentro, tem regiões dos grãos com poucas discordâncias e outras regiões dos grãos, nos planos de deslizamento, por onde o material vai deformar, eu tenho um aumento enorme na quantidade de discordâncias. Tá? Uma característica específica para cada composição de liga é a taxa de encroamento, que é expressa por quanto a mudança da resistência mecânica muda com a deformação plástica do metal. Então, cada liga tem uma característica específica, tá? Ou taxa de encroamento, que é quanto que a mudança da resistência mecânica está condicionada à deformação. Então, eu imprimo uma deformação plástica e vejo quanto que muda a nossa resistência mecânica. Imprimo deformação plástica, vejo a mudança da resistência mecânica e daí eu tenho a taxa de encroamento. Tá? Então, esses efeitos causados pelo encroamento são reversíveis. Eu já havia falado disso, né? As propriedades do metal podem voltar aos níveis originais, tá? Pelo aquecimento a uma faixa de temperatura específica para cada composição de liga metálica, que são aquelas temperaturas que eu falei para vocês, né? A partir do momento que a gente eleva o nosso metal até essas dadas temperaturas, eu posso refazer algumas propriedades, tá? Por um determinado período de tempo. Então, precisa dar tempo também para que isso ocorra, que eu acho que é uma variável que eu acabei não mencionando, né? Que também é característico para cada composição de liga metálica. Então, isso também, o tempo, ele precisa ser estudado porque ele também é inerente a cada liga metálica. Tá? Esse processo ele é chamado de recozimento. Tá? Então, eu pego meu metal encruado e eu faço um recozimento para que ele recupere as propriedades mecânicas dele, aumente a ductilidade, baixe a dureza, baixe a resistência mecânica, talvez para eu fazer um outro tratamento de conformação. Tá? Porque inicialmente, né, a gente tende a pensar que dureza é bastante interessante, assim, a gente aumentar a dureza do meu metal, mas a gente tem que sempre lembrar que a gente vai utilizar esse metal em algum lugar, né? E às vezes eu preciso que ele tenha uma janela ali para conseguir fazer um trabalho mecânico, uma certa ductilidade, porque só a dureza vai fazer com que o meu metal fique um pouco frágil e nem sempre fragilidade é interessante. Aliás, fragilidade quase nunca é interessante, né? 3 fenômenos ocorrem durante o aquecimento. Já falei dos 3 fenômenos: recuperação, recristalização e crescimento dos grãos. Tá bom? Então, vamos adiante ali. A gente continua ainda com uma parte mais densa de teoria, assim, e aí quando a gente encerrar eu vou mostrar outras coisas, outros processos de laminação específico, né? Como se fosse essa parte aqui mais introduzindo e falando um pouco para vocês de coisas básicas de conformação mecânica, tá bom?